Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel. Seja bem-vindo neste canal para mais uma oração poderosa e leitura da palavra de Deus, o Salmo de número 78, a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, e Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre você de todo mal. Hoje Deus vai te dar vitória em nome de Jesus e nós estamos aqui para ser um canal de bênção para a sua vida. Seja bem-vindo e você está no lugar certo e nós vamos meditar na palavra de Deus e nós também vamos fazer a oração para Deus abençoar a sua vida, a nossa vida e nós vamos ter a presença de Deus para todo sempre. Tudo aquilo que nós precisamos é só colocarmos nas mãos de Deus e Ele vai resolver todos os nossos problemas. A leitura é um pouco extensa, mas vamos lá. Salmo de número 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como ele grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus,
e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira furou a indignação e a angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de Caim. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras las deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança, e aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a penha, com a perícia de suas mãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi Salmo de número 78, um pouco extenso, mas vamos orar para não perdermos tempo, para Deus nos abençoar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus todo-poder, Deus toda glória, abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, a família, tome em tuas mãos, prospera o caminho deles, ministra a tua bênção, teu milagre, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida desta família, e repreende todo o mal que se levantar, meu Deus, no dia de hoje contra essa família. Essa família está protegida pelo sangue do Senhor Jesus. Abençoa os enfermos, doentes, a pessoa que está com depressão, com ansiedade, com angústia. Estende a tua mão poderosa, potente sobre a vida dessas pessoas, meu Deus, dá vida, paz, alegria, renovo, meu Deus, em nome de Jesus.
Este enfermo, esse doente está em cima de uma cama, meu Deus, na sua casa, no hospital, uma cadeira de roda, está com câncer, meu Deus, cura, o Senhor tem poder para curar, meu Deus. Visita essa pessoa agora e cura, dá a vitória em nome de Jesus. Abre porta de emprego para esse homem, para essa mulher, para eles sustentarem a sua família. Em nome de Jesus, meu Deus. Abre a porta da prosperidade financeira, abre a porta da prosperidade espiritual para essa pessoa que está comigo nesta oração agora, essa causa na justiça. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que está travado e dá uma sentença favorável em favor da vida dessa pessoa. Essa pessoa que está no álcool, nas drogas, dependente químico, meu Deus, no crack, na cocaína, meu Deus, na libertação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos esses que estão conosco agora na oração. Nós oramos em nome de Jesus para a glória do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.